Bom dia, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Vocês conseguem me ver? Conseguem ver a apresentação? Sim, Joia, maravilha. Bom, eu tô deixando, né, essas telas minimizadas para eu conseguir ver vocês, ver o chat, né, se tiver alguma dúvida, e também para eu conseguir ver minha tela. Então, espero que esteja visível aí. Qualquer coisa vocês me sinalizam, tá? Bom, então, oficialmente, bom dia. Eu acho que nos primeiros minutinhos ainda vai ter gente entrando, mas a gente pode começar e o pessoal vai entrando, tá? Em primeiro lugar, né, queria agradecer a todos e todas aí pela presença, de e também pedir desculpas pela semana passada, eu tive um problema e não consegui entrar a tempo, então quando eu consegui me conectar já era 8h20, então 20 minutos depois, a maioria já tinha saído, né, e a gente achou por bem trocar e remarcar para essa semana. Então, peço desculpas e espero que essa seja uma oficina bastante proveitosa aí para vocês, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou professora do departamento da área de operações e também estou como coordenadora de atividades complementares, né? Tanto do matutino quanto do noturno. Bom, essa é a nossa agenda dessa oficina, tá? Eu vou apresentar um pouquinho dos objetivos desse nosso evento, vou passar por alguns pontos relacionados às atividades em si, né? Como quem pode solicitar, aqui tem gente pedindo para entrar. Quem pode solicitar, o momento da solicitação dessas atividades complementares, as regras gerais para solicitar, quais atividades e grupos que estão contemplados, né, que são permitidos, como é o processo de solicitação. Então, muitas vezes, os alunos, quando chegam para iniciar o processo, não sabem, né, como que esse processo se dá. Então, essas oficinas, a ideia também é vocês entenderem melhor como funciona, tá? Como que comprova as atividades, também é uma dúvida recorrente. Os prazos de atendimento para esse processo passar por todas as instâncias, né, todas as etapas. E, por fim, algumas informações adicionais que eu quero deixar, tá? Bom, primeira coisa, assim, né, só para a gente começar a discutir, começar a falar sobre as atividades complementares, eu quero um pouquinho da ajuda de vocês, né? O que que vem à mente de vocês quando vocês pensam nas atividades complementares? Quem me ajuda? cursos como línguas ou palestras, cursos como, como o Excel também. Também tem matérias que a gente opta de para poder complementar a nossa carga horária também, em outros cursos, talvez. Uhum, excelente, tudo isso. Obrigada, Luísa. O que mais, gente? O que que vem para vocês? Mais alguma atividade? Quando vocês pensam nas atividades complementares? Vem sentimento bom? Vem sentimento, ai meu Deus, tem que fazer para ficar livre, sem isso eu não vou formar. Os dois, professor. Podem abrir o coração, né? Também tem iniciação científica também. Iniciação científica, né? Cursos gerais, cursos profissionalizantes, que estão falando aqui no chat, cursos de línguas, tudo isso e muito mais, tá, gente? Então, qual que é a ideia? Que hoje a gente expandir um pouquinho essa ideia de atividades complementares, tá? Estágio, iniciação científica, que também estão acrescentando no chat. Excelente. Todas essas são atividades que são contempladas. Bom, eu também o que eu ouço muito é isso, né? Ai, nossa, é impossível, são muitas horas, eu trabalho, como que eu vou conseguir, né? Então, assim, a ideia aqui, né, o objetivo geral dessa conversa é apresentar para vocês, claro, as regras, os procedimentos, como proceder para a validação dessas horas, mas também demonstrar que a gente pode ter uma nova abordagem para as atividades complementares, né? Elas não precisam ser essa obrigação, esse estresse, né, todo. Elas podem ser super prazerosas e super enriquecedoras para o currículo de vocês, né? Então,
Gente, desculpa os barulhinhos, mas é o pessoal entrando, tá? Pedindo permissão para entrar. Então, definindo um pouquinho. Só um minuto. Definindo um pouquinho aqui, né, para vocês, o que são as atividades complementares. Isso não é uma exigência nossa do Departamento de Administração, não é uma exigência UFES, é uma exigência MEC, né? Então, todos os alunos de administração do país, ou até de outros cursos também, alguns cursos exigem as atividades complementares, tá? Então, o que são essas atividades complementares, né, que são definidas aí pelo MEC? As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a parte de estudos, atividades independentes e transversais, opcionais, interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e ações de extensão junto à comunidade. Então, para além de cursos, atividades dentro do ambiente acadêmico, do ambiente universitário, as atividades complementares, elas expandem, né, para várias outras atividades fora, né, da universidade, dentro do mercado, dentro da nossa sociedade como um todo, mas que essas atividades agreguem na formação de vocês, com conhecimentos, competências e habilidades na formação de vocês, tá? Então, a gente não está falando só de cursos, palestras, né, dentro do ambiente universitário, mas para além do ambiente universitário, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, como eu, Aline, vejo as atividades complementares, eu vejo como uma grande oportunidade para vocês. Vejam que o currículo de vocês, quando vocês se matriculam no curso, né, de qualquer universidade, no caso de vocês, na Federal do Espírito Santo, vocês assinam um contrato dizendo que vocês vão atender a uma série de disciplinas, uma série de créditos, uma série de períodos, né? E aquilo está dado, vocês têm uma grade, né, fechada aquela grade. Então não tem como correr muito dela, né? Às vezes nas disciplinas optativas vocês podem escolher, mas vocês têm que cumprir aquilo. As atividades complementares eu vejo como uma grande oportunidade de fato, vocês diferenciarem essa grade que é de todo mundo. Trazer muito mais de vocês. Tem uma liberdade, uma autonomia muito grande nas atividades complementares, né? É uma possibilidade de contemplar a diversidade de cada um de vocês, né? A possibilidade de cada um de vocês trazer para a formação algo que vocês acreditam mais, ou vocês gostam mais, ou se identificam mais, dentro do escopo, né, das áreas de administração ou fora, né? Então, eu vejo, assim, que é uma grande possibilidade aí de valorizar essa individualidade de cada um, de mostrar que essa formação ela pode ser contemplada para além aí das disciplinas mais formais, né? É uma forma também de valorizar as experiências, as habilidades, as competências de cada um de vocês, né? Então tem muita gente, por exemplo, faz trabalho voluntário, atua em organizações diversas, né? Tem as ações culturais muito relevantes, muito interessantes, ações de extensão, né? Vínculo com atividades esportivas, competições. Olha o quanto de competências, né, que esse indivíduo tem adquirido aí ao longo da vida através dessas outras habilidades. E dessas outras atividades para além do curso de administração, mas que ajudam um monte de competência na administração. Liderança, trabalho em equipe, negociação, flexibilidade, resiliência. Então, quer dizer, as atividades complementares, através delas, vocês conseguem trazer à tona isso, a individualidade e a particularidade de cada um, tá? E pode ser visto também como uma alavancagem da formação. Por exemplo, nosso curso de administração tem certas disciplinas, né? Poxa, mas eu adoro finanças. Super me identifiquei com a área de finanças. Por que não trazer finanças de forma bem específica para minhas atividades complementares? Poxa, quantos cursos de finanças tem de forma gratuita? Tem cursos N, por exemplo, pela FGV, pela XP Investimentos, vou para o mercado acionário. É uma oportunidade de eu me aprofundar em algo que eu já gosto no curso, ao mesmo tempo ter, né, certificados nessa área me
me desenvolver, me diferenciar nessa área de finanças e ainda ter as horas para minhas horas complementares, tá? Então, quer dizer, eu acho que é uma oportunidade aí de alavancagem, né? E uma forma de valorizar as experiências que vocês já têm. Então, poxa, já trabalho há não sei quanto tempo em determinada organização. Conta. Eu estou fazendo estágio não obrigatório, né? Organização tal. Conta, né? Eu tenho experiência em projetos como voluntária de iniciação científica. Conta, né? Então, quer dizer, aqui também tem a forma, tem formas de vocês já contemplarem a experiência que vocês já têm, para além de fazer outras atividades, né? Porque muita gente acha que tem que fazer os 240. Mas essas 240 pode ser que você já tenha até mais do que isso para validar, só através do que você já faz, tá? Então, a minha ideia hoje com vocês é trazer muito para isso. Isso pode ser uma oportunidade, tá? Bom, bom, então quem pode solicitar as horas complementares, né? Em que momento do curso, quando eu me torno apto, né? Ou apta para solicitar as horas? Bom, quem já realizou as atividades, primeiro, né? Porque tem muita gente que quer fazer uma atividade validar, uma atividade validar. A gente vai falar daqui a pouco isso. Não é possível, tá? Então, quem pode solicitar? Quem já realizou as atividades, né? Outro, condição, já ter integralizado 2.070 horas de carga horária do curso. Essas horas, elas estão sempre ali descritas no histórico acadêmico de vocês parcial. Quantas horas vocês já integralizaram, ou seja, quantas horas vocês já cursaram, vocês já completaram do curso. E quem já concluiu o quinto período. Então, beleza, eu já fiz as atividades, já cumpri essas horas, já passei do quinto? Massa. Já estou apto para começar o meu processo, tá? Quando que eu devo fazer isso, né? Então, idealmente, vocês vão fazer isso em um único momento. Depois que eu já tiver feito tudo, eu sei que eu tenho todas as. Beleza. Quando eu cumprir todas as exigências. Excepcionalmente, se necessário, em 2 momentos. Por quê, professora? Porque existem uma série de exigências que o regulamento pede e eu preciso fazer a avaliação do seu pacote de horas em conjunto. Eu não consigo validar uma hora, depois outra hora, depois outra hora. Primeiro que tem as exigências, eu não sei fazer essa avaliação, eu não consigo isoladamente, eu preciso dos grupos juntos. E segundo, é super improdutivo. Vejam que a coordenação cuida de todos os alunos, do matutino e do noturno, tá? Então, é muito improdutivo e não faz sentido, eu não consigo validar horas individualmente. Então, idealmente, a gente vai fazer isso tudo em um único momento, tá? Se extremamente necessário, em 2 momentos, tá? Então, deve ser agregada em grupos, então, pacote de atividades, depois um outro pacote. Só que vejam, se fizerem em 2 momentos, tem uma duplicidade. Vocês vão ter que fazer 2 processos, eu vou ter que analisar 2 vezes, a SUC vai ter que ser envolvida 2 vezes, a SUD vai ter que ser vai ter que, né, fazer o processo deles 2 vezes. Então, quer dizer, não faz sentido fazer em 2, só se realmente necessário. E aí, se necessário, algumas vezes é porque o aluno precisa virar aluno finalista para conseguir ter vaga de TCC, por exemplo, tá? Mas, como regra, em um único momento, tá? Bom, tem alguém aqui querendo tirar dúvida, Bárbara? Eu ia perguntar se a gente ia esperar você explicar tudo ou se eu posso ir interrompendo e perguntando. Bom, se for dentro do assunto que eu estou falando, pode perguntar, mas se for Sim, outros, eu prefiro terminar, porque de repente eu tá. já vou passar pela dúvida. Não, é sobre o slide anterior, que Tá. você colocou as exigências, né, para solicitar a Uhum. hora. No caso, já ter concluído o quinto período. E quem está desperiodizado? Aí o mais importante é essas 2.070 horas, Ok, né? Tá mais avançado no curso, né? E tá 2.070 horas, né? E perfeito. provavelmente quem está desperiodizado já vai ter tido essa Sim. quantidade de horas, e aí
não necessariamente a lógica do período conta tanto. Ok, Tá? obrigada. Imagina. Acho que tem uma outra pergunta aqui no chat. Esse mínimo de horas é igual para matutino e noturno? A gente já vai falar disso agora, tá? Vi na grade que no noturno só tem essas 2.070 quando termina o sexto. Beleza, a partir do quinto, a partir do sexto, tem as 2.070 horas, em tese já está apto, tá? Isso aqui é só já uma posição para vocês aqui terem ciência. Já posso solicitar ou não? Tá? Mas a gente já vai falar das regras diferentes do noturno e do matutino. Bom, então, uma hora só, em um único momento, idealmente, ou, se extremamente necessário, em 2 momentos, tá? Não é possível fazer validação picada de horas. Quais são as regras gerais? Bom, atualmente a gente trabalha com 2 regulamentos, tá? Então, a primeira vez que vocês entram em contato com a coordenação, a primeira informação que vocês têm que me dar é qual curso vocês estão, matutino ou noturno. Porque eu vou ter que enviar informações completamente diferentes, documentos diferentes, planilhas diferentes, tá? São exigências um pouco distintas em termos de quantitativo de horas, etc, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que me dizer é qual curso de vocês, tá? Ai, professora, por que é diferente? Porque, historicamente, os cursos são diferentes, mas isso, a partir dos próximos anos, vai ser a mesma coisa, tá? Existe uma comissão dentro do departamento consolidando os 2 cursos, mas hoje o regulamento que rege vocês, né, quem já está matriculado, são 2 regras diferentes, tá? Então, para o matutino são 240 horas, noturno 180. Grupos de atividades, mesma regra, a gente vai falar daqui a pouquinho dos grupos, são 5 grupos de atividade, vocês têm que ter atividade no mínimo em 3, tá? Eu vou explicar a lógica por trás disso também. Limite por atividade, enquanto no matutino são 60 horas, no noturno são 30. E limite por grupo, 130 horas para o matutino e 100 para o noturno. Por que que a gente tem limite por grupo e por atividade? Esse regulamento ele foi desenvolvido com alguma lógica por trás, né? Então vamos pensar comigo. Se a gente está falando que atividades complementares são atividades para complementar a formação de vocês, são atividades diferenciadas para agregar, não faz sentido eu contemplar só uma atividade. Por exemplo, eu poderia trabalhar há muitos anos, desde o meu início do curso, e com uma atividade só de trabalho, matar as 240 horas. Não é essa a ideia. A ideia é que vocês tenham uma formação múltipla. Por isso tem o limite. Então, independente se você trabalhou 60 horas, 600 horas ou 6.000 horas, você vai ter o limite de 60 horas para o seu trabalho formal, tá? Com relação aos grupos de atividades, é a mesma coisa. A gente tem 5 grupos, daqui a pouquinho a gente vai falar. A ideia é você ter pelo menos 3 grupos. Você transitar por diversos tipos de grupos de atividades diferentes. Então, a gente tem um limite que é por atividade individual e um limite que é do grupo de atividades, tá? Heloísa, tem pergunta? Ei, professora, bom dia. Tenho sim. Bom dia. Um exemplo, né? Sou aluna finalista, se Deus quiser, me formo esse semestre, e dei entrada na questão do estágio, né? Tenho 2 estágios. Eu estagiei 2 anos no Tribunal de Justiça e um outro estágio depois de 1 ano. Aí eu enviei as rescisões e a declaração, né? Para poder fazer a tramitação para transformar em horas complementares. No caso, nesses 2, por serem estágios, né? Cada um, essa é a minha dúvida, cada um vai ser 60 horas cada ou os 2 são 60 horas? A gente vai falar dos grupos individuais, mas eu já posso tirar sua dúvida aí do limite, tá, Heloísa? Bom, primeira coisa, estágio tem que ser não obrigatório. O que é estágio não obrigatório? É o estágio que você faz e não está matriculado na disciplina de estágio. Tá? Sim. Não pode estar matriculado. Então, se entra nesse critério, ok. A lógica do estágio, você tem 2 estágios, você tem 2 atividades, porque são duas organizações completamente diferentes. São 2 experiências diferentes. Então, são 2 atividades. Para cada uma delas, né? Se você for do matutino, você consegue 60 em cada. Se você for do noturno, você consegue 30 em cada. Tá?
Ok, obrigada, professora. Por nada. Tudo bem, gente? Nesse ponto, as regras gerais, todo mundo comigo? Penso Sim. que sim. Como última observação, assim, que é muito importante, muita gente quer contemplar, por exemplo, um trabalho que fez antes da matrícula formal na UFES, ou um trabalho ou um curso que fez antes. Não pode, tá? O regulamento é muito claro de que todas as atividades, para serem consideradas como atividades complementares, têm que ser a partir do vínculo formal com a UFES, com o curso, na verdade. Por exemplo, tem gente que vem transferido de outro curso. Ai, professora, mas eu queria aproveitar as disciplinas que eu fiz, sei lá, quando eu fazia engenharia química. Infelizmente, a gente não consegue, porque o regulamento conta a data de entrada no curso de administração. Tudo que você fez a partir dessa data inicial conta. Antes dessa data, não conta. Fila de dúvidas, tem Pamela e Eneilson. Bom dia, professora. Bom dia. Eu tô com uma dúvida referente, por exemplo, eu comecei no meu trabalho, fui contratada, trabalho na área de administração, e aí, no caso, eu fui contratada no início de 2019, mas iniciei meu curso a partir de 2019/2. Como eu tô trabalhando nessa mesma área até hoje, eu posso usar também como horas? Pode, mas aí você vai ter que começar a contar, né? Você vai ter que talvez pedir à empresa uma declaração, alguma coisa, com a data inicial, né? Ou com o mês posterior à sua data de trabalho, Eu né? não posso, A data de ingresso. como comprovação, eu posso estar enviando, por exemplo, minha carteira de trabalho digital? Pode, porque você ainda está em curso. Por exemplo, se você tivesse feito esse trabalho terminado antes, né? Aí a gente não contaria, mas você está trabalhando. A experiência Ah, profissional entendi. está em curso. Então, Uhum, você pode usar, tá? obrigada. Próximo. Bom dia, tudo bom? Bom Eu tenho uma dia. dúvida. Eu inicialmente estava no curso matutino e depois eu troquei para o noturno, caracterizando aí duas matrículas, né? Porém, nesse meio tempo que eu troquei, eu não tive um tempo de espera, né? Por exemplo, um semestre para o outro. Foi contínuo, né? Eu saí em 2021/1 e entrei em 2021/1 também. Essa é a minha dúvida, né? Se eu consigo aproveitar as horas complementares da outra matrícula, né? Não sei se deu para entender. Você já fez alguma solicitação antes? Não, eu não cheguei a fazer porque eu não tinha hora mínima, né? E nem tinha chegado ao quinto período. Entendi, mas eu estou entendendo que você só trocou o turno. Isso, exato. Mas no processo, pelo processo do SISU, não foi a transferência interna. Esse caso a gente vai ter que olhar com calma, porque aí, na minha cabeça, caracteriza como você entrou de novo. É como se fosse Isso, um novo exato. curso. Mas aí não teve uma interrupção, né? Não, foi Não, eu super justamente no mesmo entendi. tempo, Uhum, só e eu que entendi. tem essa particularidade, né? Que eu fiz um novo processo porque não tinha vaga, né? De transferência interna, não estava surgindo. Eneilson, o seu caso é muito específico. A gente vai ter que entrar e ver dentro da legislação se tem como a gente considerar, porque visto que é o mesmo curso, a mesma instituição, etc., Aham. né? Até Você mesmo só tem trocou. algumas matérias, né, que eu não consegui aproveitamento justamente porque o curso é diferente, né? Até os E códigos, né, das isso, disciplinas são exato. Aí diferentes. tem muitas matérias que eu acabei fazendo, né, de manhã que eu não consegui nem Uhum. optativa, nem para obrigatória. Então, elas talvez serviria aí, né, para fazer a parte das horas complementares. Perfeito. Bom, é isso. A gente precisa se debruçar nisso, tá? As disciplinas que você cursou antes não dá para aproveitar porque caracteriza que você fez antes do curso. Infelizmente, não dá para usar como eletiva, por exemplo. Aham, isso. Mas, por exemplo, as outras atividades, a gente teria que realmente, né, fazer uma consulta, entrar a fundo nessa legislação, porque para mim
eu vejo, né, que é só uma continuidade, não mudou nada, né, na sua vida, você só finalizou o curso, provavelmente você aproveitou algumas das disciplinas, Sim. mas a gente teria que ver mesmo. Esse é um caso muito específico, tá? Tá, Quando perfeito. você entrar em contato com a coordenação, quando você tiver as horas e for o momento, me relata todo esse caso, porque aí a gente vai ter que olhar, tá? Tá, perfeito. Obrigado. Nada. Gente, tem uma fila aqui. Dressa, Bom dia, Aline. bom dia. A minha dúvida é a seguinte: eu comecei o estágio não obrigatório ano passado, janeiro do ano passado, 2022, e continuei na mesma empresa, né, esse ano. E ano passado eu não havia conseguido o estágio supervisionado, e fiquei nele como não obrigatório estagiando. Esse ano eu consegui o estágio supervisionado, já estou no processo, né, na disciplina. E eu gostaria de saber se eu teria que fazer o estágio supervisionado, a segunda, né, o 2, ainda eu teria que fazer, contaria o não obrigatório do ano de 2022? Como é que seria esse... Bom, com relação ao estágio supervisionado, eu não vou saber te falar, porque, né, é uma outra coordenação, eu não sei as regras deles. sim. Com relação ao estágio que pode ser contemplado como atividade complementar, é o não obrigatório. Não obrigatório. Qual que é a definição de não obrigatório? É o estágio que você fez em um período, né, no período de tempo que você não estava matriculada na disciplina de estágio, que é o obrigatório. Obrigatório. Tá? É o que conta, né? O não obrigatório. Isso, não obrigatório. O obrigatório, em tese, né, dentro da disciplina de estágio, você já está contando essas horas. Então, eu não posso considerar como atividades complementares, porque o regulamento entende que você está duplicando. E, de fato, está. Né? Então, as horas do estágio que você faz durante a disciplina de estágio é a sua disciplina de estágio, né? E esse não obrigatório que eu fiz, ele conta? Ele conta se você fez ele, né, antes ou depois do período que você estava cursando as disciplinas de estágio, tudo bem. Sim. Tá? Tá, gente, mais dúvidas? Assim, se entrar muito no específico, eu vou pedir só para a gente falar do específico quando eu estiver falando de tal atividade, porque senão a gente não consegue avançar nos grupos, tá? Parece que tem mais uma dúvida. Bom dia, professora. A minha dúvida, ela é nesse sentido também, mais ou menos, de estágio não obrigatório e a disciplina. Por exemplo, eu comecei um estágio quando eu não estava matriculado na disciplina, mas chegou em um dado momento em que eu comecei, ao mesmo tempo, a fazer esse estágio não obrigatório e também a fazer essa disciplina de estágio supervisionado. Eu comecei no terceiro e eu terminei ele no quinto período. E no quinto período eu já estava matriculado numa matéria de estágio, né, do curso. Então, nesse caso, eu não consigo validar? Bom, então, como nesses casos, o que eu sugiro, né, para os alunos? Pedir uma declaração para a empresa da sua data de início e fim antes do início da disciplina. Entendeu? Entendo. Então, quer dizer, só porque para a gente não ter esse choque de informações, porque, gente, eu vou validar tudo, a gente vai fazer todo o detalhamento. Depois, isso vai para outras instâncias. Então, não sou eu que, tipo assim, não, professora, releva, né? Deixa assim mesmo, só vai contemplar esse período. Outras instâncias vão checar. Então, o que eu sempre faço? Só enquanto a nossa planilha não estiver validada com tudo certinho, a gente não prorroga, porque lá na frente vai voltar o trabalho de vocês, tá? Então, uma forma da gente fazer isso é já deixando tudo certinho desde o início. Então, Wesley, nesse caso, o que eu sugiro? Fazer uma declaração da data de início e com data de fim desse estágio antes do início da sua disciplina. Porque aí não tem choque, Entendo. tá? Sim. Obrigado. Nada. Gente, então eu vou avançar, tá? Vou deixar os específicos para depois, porque senão a gente não consegue. E provavelmente eu já vou, né, na medida da minha fala, provavelmente eu já vou sanar muitas dúvidas. Então, a gente peço só para dar uma segurada agora nas dúvidas mais específicas, tá? Bom, vamos lá. Esses são os grupos de atividades. A gente tem 5 grupos de atividades contemplados no regulamento. Atividade de ensino, de pesquisa e produção científica, extensão, socioculturais, artísticas e esportivas e outras atividades previamente autorizadas. Eu acho péssima essa classificação, né? De novo, esse regulamento foi feito lá atrás, a gente está revisando isso porque
né, não fala muito, mas a gente vai definir aqui como atividades profissionais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho a fundo desse grupo, mas só adiantando outras atividades previamente autorizadas, vai ser basicamente atividades profissionais. Estágio a gente vai colocar aqui, trabalho formal a gente vai colocar aqui, e sócio em empresa a gente vai colocar aqui, tá? Então, só para clarificar aqui um pouquinho. Agora a gente vai entrar em cada grupo de atividades. Grupo 1, atividades de ensino. Quais são as atividades mais recorrentes, né? O que contempla e o que eu mais recebo? Atividade de ensino pode ser monitorias, tutorias que vocês deem, cursos realizados e disciplinas eletivas. O que eu mais recebo aqui? Cursos realizados em outras áreas afins e disciplinas eletivas. Essa categoria cursos realizados em outras áreas afins é muito coringa, tá? Então, qualquer curso pode ser encaixado aqui. Poxa, eu fiz um curso de Excel, aqui. Curso de inglês, aqui. Curso de gestão empresarial, aqui. Curso de comunicação, aqui. Curso de, sei lá, de Power BI, aqui, tá? Disciplinas eletivas. O que são disciplinas eletivas? Disciplinas que são cursadas fora do curso de administração e que vocês optam. Aqui, gente, entra muito no que eu falei para vocês, de colocar aqui para as atividades complementares gostos e preferências individuais de vocês, né? A individualidade de vocês. Por exemplo, já teve um monte de gente que fez, por exemplo, disciplina fotografia. Poxa, amo fotografia. Vou lá no curso de artes e vou fazer fotografia. Conta como disciplina eletiva. É algo que eu gosto, que eu vou aprender e ainda me dá atividades complementares. Por que não? Né? Sei lá, gosto muito de matemática. Vou lá, vou fazer uma disciplina de estatística avançada. Vai lá e faz a disciplina no outro curso. A gente está numa universidade que tem uma série de oportunidades aí de desenvolvimento. Não se limitem ao curso de administração. Usem as disciplinas eletivas. Amo história. Vou lá e vou fazer uma disciplina da história. E assim por diante. Psicologia, enfim. Né? Eu acho que é uma grande oportunidade de vocês agregarem a formação de vocês pegando disciplinas de outros cursos. Isabela, tem dúvida nisso? Professora, uma dúvida que eu tenho é porque eu fiz, né, outra faculdade ao mesmo tempo que eu estou cursando administração. Eu terminei ela no ano passado. Daí, nessa faculdade, eu dei monitoria, fiz várias disciplinas, só que não foi na UFES, né, no caso. No caso, ela vale ou não vale? Ela vale desde que seja feito pós período de ingresso na UFES. O nosso ponto de corte é sua matrícula na UFES. A partir da sua matrícula na UFES, independente de onde você fez a monitoria, a tutoria, o curso, a disciplina, vale, tá? Entendi. É porque eu comecei mais ou menos no mesmo período. Então, eu fiz mais para o final do curso. Então, no caso, vai valer, né? Monitoria, matérias que eu fiz lá também valem, né? Isso, mas aí você vai ter que ter, né, declarações, documentos comprovando isso certinho. Mas, a princípio, sim, tá? Não tem que ser na UFES. Não precisa ser na UFES necessariamente, né? Tá, essa era a minha dúvida, porque eu fiquei bem na dúvida, mas tá bom, obrigada. Imagina. Luísa? Professora, eu faço um curso de línguas no núcleo de línguas da UFES. Ele contaria nesse grupo de atividade de extensão, já que é um curso da própria UFES. Você está falando curso de línguas, né? Isso, curso de línguas da... A gente vai falar de extensão daqui a pouco. Você pode classificar ele como extensão. Por quê? Porque é um curso organizado pela Pró-Reitoria de Extensão, tá? A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Gente, segunda grupo de atividades, produção de pesquisa de uma forma geral e artigos e trabalhos científicos, tá? Então, atividades de pesquisa e produção científica. Tudo isso aqui conta. O que eu mais recebo? Pesquisa científica cadastrada na UFES, tá? Membro de pesquisa, membro voluntário. Gente, poxa, gosto muito do tema que professor fulano de tal estuda. Mas não tem bolsa. Vai lá, pede para ser voluntário durante 2 meses.
Você vai aprender um pouquinho sobre a pesquisa do professor, vai estar envolvido num grupo de pesquisa e vai ter horas para atividades complementares. Entendeu? Peraí que eu estou ainda autorizando o pessoal aqui. Iniciação científica, né? Também vale, com certeza, tá? Participação em grupos de pesquisa, produção científica, participação em congressos, seminários, simpósios, mesas redondas, oficinas, palestras, webinars, tá? Tudo que é evento, congresso, seminário, palestra, tudo isso conta, tá? Semana acadêmica, tá? Tudo isso conta. Essa oficina conta. Essa oficina deve ser cadastrada aí como, sei lá, seminário, oficina e similares, tá? Então, tudo que vocês assistem de palestra, seminário, evento, conta aqui nessa categoria, tá? E aí, o que eu sempre falo, não precisa ser só o congresso de administração, a semana de administração. Gente, quanta coisa tem acontecendo na UFES, né? Poxa, por exemplo, eu sou fascinada pela cultura indígena. Quanta coisa aconteceu, né? Pelo mês da valorização dos povos tradicionais. Então, poxa, vai lá, assiste, pega um certificado, se interessa em outras coisas. Então, assim, tem outras coisas acontecendo o tempo todo, tá? Outra coisa que é muito... que eu recebo muito é assistência de defesa de monografias, de graduação, dissertação de mestrado e tese. Gente, no final do período, sempre a coordenação divulga todos os TCCs que vão ser defendidos. Cada TCC que vocês assistem ali, às vezes é 1 hora, 2 horas que vocês vão ganhar. Vocês vão dar uma força para os colegas. 2, vocês vão já aprender no processo, se preparando, porque, né, daqui a um tempo será vocês. E 3, vocês já têm horas, tá? Ao final de cada sessão, geralmente, o professor vai perguntar quem quer, né? Ou você solicita, nossa, professor, eu assisti a defesa do seu aluno. Me dá uma declaração, por gentileza? Sabe? É uma oportunidade de vocês tripla de aprendizado, né, de benefícios assistindo defesas de TCC, tá? Como aprendizado próprio do processo, como aprendizado de um tema para dar uma força para o colega e ainda vale como hora complementar, tá? Peraí que tem pergunta aqui nesse tópico. Professor, bom dia, poderia depois compartilhar os slides? Sim, tá? Esse material ele vai ser disponibilizado pelo pessoal do PET, pode divulgar para todo mundo, é como se fosse um guia para vocês. Tanto é que a primeira comunicação que fazem comigo, eu disponibilizo esse guiazinho, tá? Que tá bem mastigadinho, para quem não vai ler o regulamento, aqui tá explicando, tá? Roberta, se eu virar voluntária de uma iniciação científica, vai virar quantas horas? Depende, Roberta. Se você fizer mais, se você for, por exemplo, do matutino, se você fizer 60 horas, conta 60 horas. Se você fizer menos de 60 horas, conta a quantidade de horas que você fizer. Se você fizer mais que 60 horas, só vai contar 60 horas. Qual que é a regra para qualquer atividade? Para o matutino, vale 60, se for 60 ou mais de 60. Posso fazer 6.000, vai valer 60, tá? Se for menos, é a quantidade do certificado. Se for noturno, a regra é a mesma, só que a gente vai considerar 30 por atividade. Show? Atividades de extensão, tá? Aqui, vamos lá, visita técnica, excursões similares, tá? Visita técnica, né, de alguma disciplina que vocês, porventura, façam, conta, tá? Participação em projetos sociais, trabalho voluntário, doação de sangue, tá? Gente, tudo isso conta como atividade de extensão, tá? Outra coisa que eu recebo muito aqui, participação em empresa júnior ou projetos similares, né? Projetos de extensão, empresa júnior, tudo isso conta nesse grupo, tá? E cursos de extensão universitária, que foi uma dúvida da Luísa. Aqui, você coloca os cursos que são organizados pela Pró-Reitoria de Extensão. Qual que é a diferença desse curso aqui, desse item, dessa classificação, para os cursos realizados em outras áreas afins, que é grupo 1. No grupo 3, necessariamente, o certificado tem que ser de uma organização ou de um departamento, de uma instância de extensão.
Ah, é só a PROEX? Porque na UFES é a PROEX, Pró-Reitoria de Extensão. É só a PROEX, professora? Não. Qualquer órgão de extensão de outras universidades. De repente, eu fui lá na UFMG e fiz um trabalho de extensão lá, e aí a Pró-Reitoria deles me emitiu um certificado. Tá tudo certo. A única exigência é que tem que estar vinculado a uma instituição, né, de extensão. Ponto. Se eu não tenho isso, eu vou classificar esse curso lá como cursos realizados em outras áreas afins. Perguntas? Wesley? Professora, sobre a doação de sangue, né? Quando a gente doa, a gente ganha um certificadozinho. Quantas horas vale por doação? 8 por doação. É a mesma é a regra do mercado de trabalho. É como se você tivesse ganhado um dia. Então, se eu fiz uma doação, 8 horas. Se eu fiz 3 doações, 3 vezes 8, 24 Ah, horas. E assim por diante, tá? perfeito, perfeito. Bárbara? Só para confirmar, bolsista PAEP entra como atividade de extensão? O que é PAEP? É uma bolsa que tem do Prolapam. Aí são várias vagas, vários bolsistas atuam dentro da UFES, em alguns projetos, alguns na SUC, outros na pós-graduação, né, Secretaria de Pós-Graduação. Então, aí eu preciso ver certinho, porque é isso, o certificado ou a declaração tem que estar vinculado a uma extensão, né, um órgão de Entendi. extensão. Se for um certificado feito pela PROEX na UFES, ótimo, a gente pode pôr aqui. Se não, aí eu acho que já entra no grupo 5, outras atividades previamente Ok, autorizadas, que seria um trabalho, uma experiência de trabalho, né? Me entendi, corrige se eu estiver errada, né? tá Mas bom, eu penso que seria talvez mais apropriado no grupo 5, tá? ok. Faz parte da Atlética, entra nesse grupo? Não, a gente vai falar ainda de atividades esportivas no próximo grupo. Flora, atividades relacionadas a instituições religiosas, entra em algum grupo? Aqui, tá? Então, aqui também, ó, trabalhos vinculados. Não, perdão, no próximo, que é atividades religiosas, entra também no próximo. Já vamos falar disso. Tudo bem aqui, né, gente? Atividades de extensão, todo mundo comigo, né? Bom, Sim. aí agora, atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Perdão, alguém quer falar alguma coisa? Não estou concordando com você, que tá tudo certo. Tá. Bom, atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Aqui, a maioria das coisas que eu recebo é representação estudantil, né, sei lá, em departamento, em instâncias, participação em atlética, né, na atlética, membro de atlética, nessa pegada. Atividades socioculturais, então a gente está falando, sei lá, se eu participo de uma atividade, né, na igreja, ou se eu tenho algum vínculo com alguma instituição artística ou esportiva, membro de associação, de associações estudantis, né? Então, por exemplo, DA, CA, né? Então, tudo isso entra aqui também, tá? Tudo bem? E, por fim, a gente tem o grupo de outras atividades previamente autorizadas, né? Então, aqui a gente, como eu falei para vocês, essa classificação desse grupo eu não gosto, porque fica muito vago, né? Mas aqui, em tese, a gente está falando de experiência profissional, né? Trabalho formal, via contrato ou carteira de trabalho assinada, estágio não obrigatório, então, só reforçando, estágio não obrigatório é aquele que a gente faz quando a gente não está matriculado nas disciplinas de estágio supervisionado, tá? Então, esse é o estágio não obrigatório. Empreendedorismo, né? Se vocês têm uma empresa própria, né? Então, também conta aqui. E participação como sócio em alguma empresa, também conta aqui. Então, outras atividades previamente autorizadas, a gente vai sempre pensar em experiência formal, trabalho formal, né? Tudo bem? E esse trabalho aqui, ele pode ser remunerado ou não, tá, gente? Pode ser que vocês estão lá como estagiário de algum lugar, ou se voluntariem a trabalhar, né, em algum órgão, alguma empresa, e você vai ter um vínculo de trabalho, só que esse trabalho não é remunerado. Não tem problema.
ainda pode ser classificada aqui, porque é uma atividade formal de trabalho, né? Mas se é algo mais voltado ao voluntário, aí a gente vai lá na outro grupo, tá? Não seria aqui. Tudo bem? Bom, então esses são os nossos grupos de atividades e essas atividades que são as que eu mais recebo, ou as mais presentes, as mais comuns. Ai, mas pode ser que tenha outras atividades? Pode, tá? Então, quando eu receber o material de vocês, se tiver algo diferente, vocês vão me relatar e a gente vai pensar junto. Quando, se por acaso aquela atividade vai entrar ou não, e como classificar, perdão, como classificar aquela atividade da melhor forma, tá? Pamela tem pergunta aqui? Professora, eu queria ver com você o seguinte: tem algumas faculdades, algumas universidades federais e também institutos como o CETEC de São Paulo, que eles oferecem cursos na modalidade MOOC. Tanto que no certificado deles aparecem assim, que é um curso de extensão oferecido pela faculdade. Aí eu queria saber, eles entram como cursos de áreas afins normais ou como curso de participação de extensão? Vai depender de quem assina. Se a assinatura for de uma instituição de extensão, for um órgão de extensão dessa universidade, extensão. Se não for, cursos realizados em outras áreas afins. Ah, vai depender de se no certificado está escrito que é Se está curso de vinculado extensão. ou não a uma instituição de extensão. Ah, Então, tá, vê porque sempre quem assina, né? Ah, sim, porque alguns que eu vi, que eu fiz, né, tá escrito que é um curso, né, de extensão, e quem Uhum, assinou foi o diretor da faculdade ou uhum. da instituição. Entendi. Então, essa é a regra geral, Pamela, mas se tiver dúvida, quando você me mandar, você me relata isso. Olha, professor, não está assinado por um órgão de extensão, mas aqui fala que é uma extensão. De repente, a gente vai ter que entrar mais no detalhe do que foi esse curso, para a gente tentar classificar da melhor forma, para não barrar lá na Ah, frente. entendi, Tá? obrigada. Tá, Pamela? Mas como regra geral, o certificado está assinado, né, por uma instituição de extensão, ou seja, está vinculado a uma instituição, um departamento, uma diretoria de extensão, beleza, vamos classificar como extensão. Se não é, na regra geral, cursos realizados em outras áreas afins. Mas pode ser que a gente tenha algumas áreas que não são tão assim, né? Ou é isso ou é aquilo, e a gente tem que analisar melhor. Daí me sinalizem que a gente pensa junto. E eu busco as informações. Tá bom? Bom, então, já vimos, né? Quem pode solicitar, em que momento eu devo solicitar, as regras gerais e os principais grupos de atividades que são contemplados. Agora a gente vai entrar no processo mesmo. Não, no final das contas, como é que eu faço? Professor, já entendi as regras, já sei, já entendi as atividades, mas como é que eu faço? Né? Então, para dar uma visão geral para vocês, o processo de solicitação das horas complementares tem 3 atores principais, tá? Tem outras instâncias envolvidas, mas principalmente vocês, eu como coordenação e a SUC, tá? Tem a SUD também, tem a Projeto, enfim, a Prograde, mas no geral somos nós 3 que vamos interagir. Por que eu estou falando isso? Porque como o processo vai andar, quão rápido, quão correto, quão efetivo vai ser, vai depender de nós 3, tá? Eu, como coordenação, eu tento dar o maior suporte possível para os alunos, né? Porém, eu atendo todos os alunos. Então, quanto mais assertivo vocês forem, quanto melhor vocês estiverem instruindo o processo de vocês, quanto mais correto tiver as informações, mais rápido isso vai andar, vai ser mais fluido. Então, eu sempre mando o regulamento, esse guia, documentos, a planilha, as informações. O que acontece é que nem todo mundo lê. Então, vai preencher a planilha? Preenche de qualquer jeito. Não se debruça no material para preencher. O que vai acontecer? Eu vou voltar à planilha. Vou pedir para vocês revisarem. Nisso de voltar, né, retroceder, vai de novo e corrige, a gente vai perdendo tempo, né? E aí, às vezes, a pessoa está com o prazo super apertado. Às vezes não dá tempo. Por quê? Porque a pessoa deixou para a última hora e ainda assim entregou uma planilha que não está corretamente preenchida.
Enquanto essa planilha não tiver 100%, a gente não consegue seguir, porque a gente precisa daquelas informações para as próximas etapas, que a gente vai falar agora, tá? Para além disso, né, da dinâmica minha como coordenadora e vocês como alunos, a gente tem a SUC, que tem uma série de demandas. Eles não cuidam só dos processos de atividades complementares, eles cuidam de N coisas de alunos. Então, vejam bem, a gente não pode esperar que quando chegar o processo de vocês, eles vão fazer o encaminhamento logo, né? Pode ser que eles estão num pico de demanda e vão demorar alguns dias. Então, a gente precisa considerar isso. Tem o prazo deles, tem o meu prazo de análise, tem N outras pessoas solicitando o processo ao mesmo tempo. Então, tenham isso em mente quando vocês forem solicitar o de vocês, tá? Façam com que o processo de vocês esteja o mais claro, o mais correto possível. Porque tem outras pessoas envolvidas, tem outros órgãos que têm outras demandas, outros deadlines, né? E pode ser que essa pessoa está com um pico de demanda e não vai conseguir te assessorar na hora, tá? Então, pensem nisso. Vamos lá. Considerando esses 3 atores principais, né? Eu coloquei em azulzinho o que é a atividade de vocês, o verdinho, o que é minha atividade, e o rosinha aqui, a SUC, a interface com a SUC, que é extremamente importante porque é a parte de documentação, tá? Como que começa? Porque, assim, tem aluno que entra em contato comigo já, professora, eu já registrei no sistema, aqui, ó, tá aqui os certificados, valida as horas. Calma lá, não é bem assim, tá? Tem toda uma etapa que a gente precisa cumprir, e eu vou explicar agora, para que a gente consiga validar. Não tem como vocês terem registrado no portal antes de preencher a planilha, porque as informações da planilha que vão para o portal. E para a planilha estar correta, eu tenho que ter validado as atividades. Tenho que ter checado com vocês antes. Então, tem um processo para ser seguido, tem etapas a serem seguidas. Não dá para atropelar. Depois que a planilha está redonda, aí a coisa flui mais. Mas não dá para queimar a etapa. Tem que fazer na ordem certa, tá? Porque senão eu vou mandar vocês voltarem. Então, olha, você já registrou? Pode deletar tudo. Pode ser que esteja correto, mas pode ser que esteja incorreto. Você vai ter que refazer. Ah, já mandei os documentos para a SUC. Não, não está no momento de mandar para a SUC. A gente nem validou ainda, tá? Então, tenham em mente esse fluxo de processo. A partir de cada etapa, que é extremamente importante, a gente segue para a próxima, tá? Bárbara, dúvidas? Não é dúvida não, seria só uma sugestão mesmo de fazer essa oficina com os primeiros períodos, porque aí a gente já segue o restante do curso, sabendo que a gente só vai conseguir solicitar a partir do 5º ou 6º período, com a quantidade de horas que a gente tem que realizar, porque chega no final do período, não sabe, tem que correr atrás, e aí fica nesse processo, igual você falou, envia sem saber, né? Seria uma sugestão mesmo de fazer isso com os primeiros períodos, né? Uhum. Então, Bárbara, o que ocorre? A gente já teve essa experiência de fazer essa oficina, né, essa mini oficina, para calouro. Só que, tipo, a gente viu que não é tão produtivo. Por quê? Quando vocês entram, é tanta informação, que nesse detalhe não faria tanto sentido. Então, assim, sempre quando a gente faz o acolhimento dos calouros, a gente fala, olha, tem atividades complementares, vocês precisam ir já coletando os certificados, e no momento certo, a partir do 5º período, vocês podem solicitar. Entendo a sua preocupação, e é por isso que essa iniciativa junto com o PET está sendo tão positiva, porque a gente está fazendo todo o período. Então, qualquer um pode fazer. Vocês podem fazer essa formação Entendi. a hora que quiser, tá aberto, tá? Mas só que fazer esse nível de detalhamento para o calouro, eu acho que é muito, né? Eu acho que assim, é tanta coisa que vocês ainda estão chegando, estão entendendo o que é a universidade, né? Então, o que eu sempre tento fazer com os calouros na hora de receber, geralmente eu sou a pessoa que vou falar da área de operações, né? Pelo menos para o matutino, esse período eu até fiz para o noturno, mas é falar, olha, eu também sou coordenador de atividades complementares, são atividades que vocês têm que fazer, e falar de uma forma geral, sabe? Mas esse nível de detalhamento não é produtivo, a gente já fez isso no passado, né? Mas agora eu acho como essa frequência que a gente está fazendo com a ajuda do PET, né? Todo semestre tendo essas oficinas, eu acredito que nos próximos períodos a tendência
é a questão das atividades complementares estarem mais incorporadas no curso como um todo, né? E vocês também, como daqui a pouco veteranos, né? Vocês vão passando essa ideia e esses documentos, essas informações para os entrantes também, né? Eu acho que também é ótimo. Mas obrigada pela Perfeito. sugestão. Nada. Heloísa também sugeriu isso. Esclarecido, gente? Bom, vamos lá para o processo, então. Né? A primeira coisa é realizar as atividades. Né? Assim, você já tem as atividades que podem ser cumpridas, enfim, realizar a atividade. Tá? Depois, organizar os seus comprovantes. Toda atividade precisa ter um documento comprobatório. Para cada atividade, vou precisar comprovar. Tá? Ah, professora, eu fiz, mas nossa, não teve certificado. Infelizmente, não sou eu, não é o departamento. Esse processo de vocês vai se tornar público, né? Isso vai ser validado. Então, assim, a gente não pode considerar. Simples assim. Então, tem que ter documento, tá? Terceira etapa, contato com a coordenação, tá? Então, o processo, junto com a coordenação, começa com um contato, um e-mail. E é o e-mail da coordenação. Tá? Tem gente que manda para o meu e-mail institucional, aline.fernandes. Eu vou mandar sempre para vocês. Gente, replique esse e-mail para a coordenação. Por quê? Hoje, a Aline Fernandes está como coordenadora. Não necessário. Eu não estive aqui sempre nesse papel, né? E nem vou estar para sempre nesse papel. Então, pode ser que vai acontecer, poxa, meu processo começou com um coordenador e vai terminar com outro. Isso pode acontecer, tá? Por que é importante estar tudo lá no e-mail da coordenação? Porque a gente vai ter o histórico do seu processo. A gente vai ter tudo o que já foi feito para esse aluno, tá? Então, não mandem e-mail para o meu e-mail institucional, pessoal. Mandem e-mail para a coordenação. Todos os assuntos relacionados a atividades complementares devem ser tratados lá, tá? Ah, por quê? Né? Por isso. Simples assim, para que qualquer pessoa que precise acessar o processo de vocês, ou que dê continuidade no processo de vocês em algum momento, vai ter lá, né? Que seja a professora Aline, que seja o professor João, Pedro, Marcos, Maria, vai estar lá, tá? Então, deve ser iniciado lá o contato. E nesse primeiro contato, o que é essencial? Me informar o seu curso. Se é matutino ou se é noturno, a gente já explicou o porquê. São regras diferentes, documentos diferentes, regulamentos diferentes, planilhas diferentes. Logo, eu vou te passar um pacote de documentos específico para o seu curso. Então, eu preciso dessa informação, tá? Então, primeira coisa, entrar em contato, solicitar as informações sobre a validação ou iniciar o processo. Professora, sou do curso matutino, sou do curso noturno. Pronto. Com essa informação, o que a gente faz? A coordenação, ela envia as informações e documentos iniciais para vocês. Nesse pacote de documentos, eu vou enviar esse guia, eu vou enviar o regulamento do seu curso, eu vou enviar o processo, né, o organograma do processo, eu vou mandar a planilha para o seu curso e eu vou enviar um documento que a gente chama Declaração de Melhor Atividade, que esse documento você vai ter que juntar com os seus certificados no final. Eu já te mando um pacote de documentos que você precisa, já dou as orientações adicionais, tá? Depois, nesse e-mail, o que eu vou falar para vocês? Olha, o primeiro passo é o preenchimento da sua planilha. Então, você vai preencher essa planilha, porque ela é o resumo das suas atividades. É como se fosse o seu relatório de atividades, tá? Então, o primeiro passo para vocês é preencher a planilha e enviar para mim, tá? Depois de vocês preencherem, eu vou avaliar e validar essa planilha. E aqui, ó, não é uma linha reta, tá? Isso aqui a gente pode ficar interagindo várias vezes. Como eu falei, quanto mais redonda tiver essa planilha, quanto mais correta, quanto mais certinha, né, coerente em termos de classificação de atividades, grupos de atividades, etc., melhor. Isso vai fluir mais, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui trocando bola. Enquanto não tiver validado, a gente não vai para frente. Então, é muito importante, quando vocês enviarem, estar tudo bem certinho, tá?
que essa planilha tem? Ela é uma macro, ela já considera as regras. Então, tem gente que muda a planilha, né? Modifica, né? Gente que tem muita expertise em Excel, muda as regras. Só que não funciona, porque aí, quando eu tenho meu resumo, não vai bater. Então, eu vou te pedir para preencher de novo. Então, não modifiquem a planilha. Preencham apenas os campos que vocês têm que preencher e a planilha já vai considerar. Tá? A gente vai abrir uma planilha junto para eu mostrar para vocês, mas tem lá uma opção de você colocar as horas do certificado, quantas horas o seu certificado está te dando, que é o documento que você vai comprovar, e depois a planilha já vai considerar as horas consideradas. Por que horas consideradas? Porque ela já vai ali fazer o cálculo de quantas horas dentro daquelas você pode considerar. Então, ela já vai estabelecer ali o limite de horas por atividade por grupo, tá? Então, preenchimento da planilha o mais correto possível, com base nos documentos, não é a classificação que vocês acham que é, ou que vocês acham que é mais coerente. Não, existe procedimento, existe o regulamento, existe a classificação certa. Ah, tenho dúvidas. Professora, estou em dúvida da atividade tal. Classifico como A ou classifico como B? A gente vai pensar junto, eu vou te dar essa informação, tá? Não modifiquem a planilha, tá? Preencham somente os campos apropriados. Porque eu vou pedir para vocês preencherem tudo de novo na planilha oficial, tá? Perguntas? Tem uma... Dressa falou, participou da palestra no terceiro período e não recebeu o certificado. Há a possibilidade de solicitar o professor esse certificado ainda? Dressa, toda essa parte de certificado, o PET que cuidou. Então, eu sugiro que você entre em contato com eles certinho, tá? Os certificados para essa atividade, o PET que ajuda a gente. Professora, Luísa? a minha dúvida é o seguinte, né? Eu tô como aluna finalista. E aí você tem aquele prazo de enviar a planilha até o dia 31/5, né? Isso aí. Só que também eu estou fazendo um curso que ele vai terminar no dia 3 e o certificado vai ser disponibilizado depois. Aí eu queria saber se eu consigo incluir depois, porque você falou assim, nossa relação ela vai ser, pode ir e voltar várias vezes. Mas então eu posso acrescentar depois de ter enviado para você, a primeira vez, que é até o dia 31. Perfeito. Porque, Luísa, essa primeira etapa é só a planilha, tá? Entendi. Os documentos você vai ter que apresentar daqui a pouco. Numa próxima etapa do processo. Então, assim, poxa, eu não tenho certificado ainda, mas peraí, gente, já vou validar as atividades, eu sei que esse certificado eu vou receber. Entendi. Tá? Porque, professora, minha situação, né? Sei que não é para poder contar algo específico, mas é porque eu só estou em uma optativa e tenho as horas para apresentar. Eu estou praticamente assim, quase, né? Estou no quase. Então, assim, a minha preocupação era essa, porque o curso que eu estou terminando, ele só termina nesse dia e é posterior à data. Eu fiquei pensando, será que a planilha é editável? Aí, o que eu fiz no momento? Eu tô com a planilha, eu tô esperando. Para mim, aqui é importante você falar como preencher, para poder saber preencher ela, porque os certificados eu já separei. Só que falta esse que eu tô cursando e um outro que eu tenho que fazer, mas é aqueles cursos da Udemy que você consegue fazer profissionalizante, que eu já tenho em mente fazer. Aí eu queria saber se era editável. Não, não é editável, tá? Não edite os campos que estão travados, né? Não, perdão, eu não soube me expressar. Se essa relação vai ser de eu editar a planilha incluindo coisas, entendeu? Depois. Não, mas assim, na hora que você me enviar, você já vai colocar seu curso lá, tá? Primeiro a gente só vai validar as atividades, se tá tudo certo, se você contemplou a quantidade de horas, de grupos, etc. Só isso. A comprovação do certificado não é. Agora, nesse primeiro momento, não, tá? Okay, porque aqui a gente pode ficar rodando um tempão, ó. Então, a primeira coisa é você ter essa planilha certinha. Entendi, professora. Tá? Obrigada. Então, antes do dia 31, você já me envia e a gente já começa o seu processo. Porque você já cumpriu o prazo, a gente já começa a trocar figurinha, tá? Show. Bom, depois disso, né, que eu valido a planilha, beleza, avaliei, tá bacana, tá validado, tá? De novo, isso aqui pode ficar a gente pode ficar interagindo aqui muito tempo. Tá? Ou pode ser super rápido, dependendo do quão assertivos e quão corretos vocês vão me mandar a planilha. Depois disso, eu envio para vocês as informações para registro de atividades no portal do aluno.
Tem aluno que desde o primeiro período já vai registrando as atividades lá. Não é para fazer isso. Por quê? É o que está na planilha que a gente vai registrar. Então, se a gente nem validou a planilha, como é que vai registrar? Não faz sentido, né? E na planilha vocês vão ver, tem códigos certos, tem, né, as travas certas, porque é com base naquilo que vocês vão registrar. Porque senão não vai para o seu certificado depois. O sistema não lê aquela atividade. Então, por isso tem que ser exatamente como a planilha tá? Eu vou enviar, nesse segundo momento, um manual, um guia de como vocês vão fazer isso. Por que você não envia tudo antes, professor? Aqui você já pode mandar tudo. Porque todo mundo se perde, tá? Não tem como vocês conseguirem compreender, usar todas as informações do processo como um todo. Por isso que a gente vai por etapa. Vai cumprindo as etapas à medida que vocês vão evoluindo, eu vou mandando novas etapas, tá? Então, assim, não dá para fazer tudo de uma vez. Depois disso finalizado, planilha validada, eu vou mandar essas informações para registro no portal do aluno, tá? Daí vocês vão registrar no portal do aluno. Aqui também eu pego muito erro, tá? Então, lá tem que colocar no portal do aluno as horas consideradas, aquilo que a planilha calculou para você. Muita gente coloca a hora do certificado. Vou mandar de novo, falar assim, olha, refaça, não está certo, as horas têm que ser as consideradas, como orientado anteriormente. Então, muito do atraso no processo é, às vezes, falta de atenção, é não ler direito, é colocar uma informação incorreta. Então, eu peço muito que vocês tenham isso, né? Vejam com cuidado, é um processinho demorado às vezes, mas às vezes é muito rápido. Então, se vocês já colocam tudo certinho, às vezes vai muito rápido, tá? Beleza, registraram, eu vou validar, tá tudo certinho, registrou, massa. Vocês vão me avisar, e aí eu vou dar a orientação para a próxima etapa. Eu vou enviar as orientações para entrega oficial dos documentos. Aqui é a hora dos certificados, tá? E aí tem um procedimento que é junto com a SUC. Eu vou enviar para vocês todas as informações, detalhando o que vocês têm que fazer, tá? Para validar, para enviar esses documentos digitalmente. Essa entrega digital antes era no papel. Então, por exemplo, o coordenador anterior, que é o professor Cláudio, tinha 300 mil papéis que ele precisava cuidar, né? Hoje em dia, como a gente está trabalhando com processos digitalizados, está tudo digital. Então, a gente nem precisa se ver pessoalmente. É tudo online, tá? Então, essa entrega de documentos é digital. Vocês, eu vou mandar nessas orientações, a partir disso vocês solicitam a abertura do processo junto à SUC, tá? Vocês vão ser orientados como fazer isso. A SUC recebe essa solicitação de vocês. Eles abrem o processo de vocês no sistema, no Lepisma, e eles tramitam esse processo para mim. Mandam esse processo, vinculam o meu nome a esse processo no sistema que a gente tem na UFES de protocolo, que é o Lepisma. Só nesse momento que esse processo chega para mim, tá? Então, às vezes aqui, né, dependendo da demanda da SUC, vai demorar alguns dias, né? Mas, em algum momento, eles vão tramitar, vão abrir esse processo de vocês e vão abrir para mim. Geralmente, eles são muito rápidos, tá? Eles não demoram tanto. Bom, chegou esse processo para mim. Agora, eu vou ter que conferir o portal do aluno, olhar o meu portal do professor e olhar esse Lepisma. Então, eu confiro basicamente 3 sistemas em face da planilha e dos certificados. Então, vejam que aqui é uma fase de conferência e validação via portal do professor. Então, lá no portal do professor, eu tenho um campo atividades complementares, onde eu vou validando cada atividade individualmente de vocês. Então, assim, é bastante trabalhoso aqui, tá? Então, isso, de novo, se eu estou tratando 30 processos, vai demorar um tempo. Se eu estou tratando 200 processos, vai demorar outro tempo, tá? Então, vai variar esse prazo aqui. Às vezes, de um dia para o outro eu consigo. Por quê? O processo já está redondo, já, assim, o aluno fez tudo certinho, eu vou conferir o depara, já vou validar no sistema, tá?
mas pode ser que demore. Aí, conferi, validei, eu vou encerrar esse processo, tanto no portal do professor, quanto no Lepisma, dizendo, olha, tá tudo certo, pode arquivar esse processo do aluno, tá encerrado, já tá tudo validado. Além disso, eu envio um e-mail para vocês dizendo, olha, aluno, seu processo está concluído, tá tudo certo, cheque o seu histórico acadêmico daqui a uns dias para ver se as horas aparecem. E aí vocês vão conferir esse registro, se está no histórico de vocês, bateu a quantidade de horas, 240 para o matutino, 180 para o noturno, fechou. Acabou a história de atividades complementares, né? Acabou. Cumpriu a exigência, processo encerrado, tá? Dúvidas nesse processo? Ficou claro? Sabiam que era assim? Achavam que era mais simples? Professora, eu fiquei com uma dúvida na questão da tramitação lá por aquele sistema lá, né, Lepismo, que você valida. Os meus dois certificados, os meus duas decisões de estágio, eu enviei para a SUC por esse sistema aí, e eles vão gerar o certificado. Eu fiz correto ou deveria ter colocado apenas as declarações e mandar Só as declarações. Só as declarações. A gente já está em contato, Heloísa? Não, eu ainda não preenchi a planilha. Eu recebi a planilha. Eu Não, achei então, assim, pode cancelar o processo com a SUC e pode cancelar o que você fez no portal do aluno. A primeira coisa é a planilha, tá? Ah, tá, porque eu achei que para poder colocar na planilha, eu teria que colocar o certificado que a SUC me dá de que eu fiz estágio não obrigatório, alguma coisa do tipo. Ah, tá. Não, você está falando só que você pediu a SUC um certificado para essa atividade específica. Isso, aí eu queria não, saber. aí é você e a SUC. Para mim, como você vai conseguir esse certificado não interessa. Ah, tá, entendi. Eu estou falando só na hora da abertura do processo de validação das horas, você tem que ter todos os certificados, não é o momento. Não, então eles compreenderam que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Ah, como tá, você vai conseguir seu certificado, aí é com você, né? Ah, tá, porque eu tenho que conseguir o certificado do colegiado, né? Isso, perfeito. Ah, tá, obrigada, professora. Tá, isso aí você tá olhando com o seu órgão aí responsável para emitir seu certificado, tá? Comigo, eu só vou ver esse certificado lá no processo seu. E para poder colocar, eu tenho que colocar na planilha as horas do certificado. Entendi. Isso aí. E aí a planilha vai calcular para você quantas horas vão ser consideradas como atividades complementares. Ok. Tá? Obrigada. Ok. Alguma outra dúvida do processo, gente? Flora? Aline, só uma curiosidade, assim. Eu ainda não tenho todas as horas, seria só para o começo do ano que vem, eu acredito que vai chegar a minha hora, né? Mas eu posso já pedir a planilha para ver como é? Pode. Você pode já sinalizar. Olha, gostaria de informações sobre o processo de validação de horas complementares, porém, só iniciarei no próximo período. Tudo certo. E aí, também pode... Eu acho que eu tenho umas questões muito específicas de qual atividade entraria onde. Eu posso mandar um e-mail mais detalhado para você depois, perguntando? Depois que você lê, né, o material e, assim, ainda ficar dúvida, sim. Mas aí eu sempre peço ao pessoal assim, olha, leia o documento, leia o material, e se realmente tiver mais dúvida, com certeza, né? Porque tem coisas muito específicas, né, Flora? Sim. Tem situações muito específicas, tem atividades específicas. Sim. Tá? E aí manda para o seu e-mail sem ser o institucional, para o da coordenação. Da coordenação, sempre para o coordenação. E, assim, o importante também, gente, até pela fala da Flora, só para ressaltar, mantenham sempre o nosso histórico de e-mail num único histórico, né? Porque tem gente que assim, me manda um e-mail, validação. Aí depois cria um outro e-mail. Professor, eu estava com dúvida nisso. Eu não sei quem é a pessoa. Eu lido com 300 alunos, né? Então, quando vocês mandarem alguma coisa, vão replicando o e-mail em cima, tá? Vão respondendo em cima. Por quê? Vai falar assim, não, a Flora, peraí. Ano passado, a Flora mandou, ela já tem... não, eu já mandei os documentos. Beleza, ela tem os documentos. Então, eu não preciso mandar de novo. Beleza. Aí, dentro desses documentos, ela ficou com essa dúvida. Beleza, esclareci já. Então, ela já tem essa informação.
para mim é extremamente, para mim, né, e para qualquer pessoa que for tocar um processo, é importante ver esse histórico de comunicação, para não repetir informação, para ver onde que a pessoa está, se a pessoa já tirou aquela dúvida ou não, se é uma dúvida em cima de outra dúvida, porque a gente, infelizmente, eu não vou lembrar do caso específico de cada um, tá? Então, eu sempre peço assim, olha, manda um e-mail, vamos manter o mesmo histórico de e-mail, porque eu vou pesquisar lá, né, na caixa, Flora, vai vir o e-mail da Flora, eu vou entender o histórico da Flora, tá? Então, só esse detalhe também que eu esqueci de falar, que é importante. Beleza, muito obrigada. De nada. Ok, gente. Bom, seguindo então. Vamos agora, eu vou parar de apresentar o PowerPoint e vou abrir uma planilha aqui para vocês, para a gente fazer junto, tá? Para vocês verem a carinha da planilha, né? A carinha da planilha é a mesma para o noturno e para o matutino, tá? Não tem diferença. A diferença é como essa planilha está desenhada, as regras por trás da macro. Só, tá? Bom, deixa eu ver como eu vou fazer isso. Deixa eu também reduzir aqui, trazer para cá. Tá vendo? Vocês conseguem ver a planilha? Sim. Tá, bom. Essa é a carinha da planilha, tá? Então, eu preciso de nome, matrícula, e-mail, telefone, tá? Essas informações são importantes para a gente ter registro. Bom, o que é a primeira coisa? Os campos que vocês preenchem, né? A descrição, então, sei lá, curso de inglês. E a descrição vocês fazem, tá? A emissor do certificado, sei lá, FISC. Não sei, carga horária do certificado, 300 horas, tá? Aqui, ó, eu peguei uma planilha do matutino, já colocou carga horária considerada automática, ó, deixa eu deletar de novo para vocês verem, ó, coloquei carga 300, então vai botar 60. 6.000, vai colocar 60, tá? Colocar, sei lá, 40, vai considerar 40, porque o limite é 60. Então, se está além do limite, 60. Se a carga horária é menos do limite, vai ser o valor da carga horária. Só isso, tá? Então, peraí. Vamos repetindo, então. Primeira coisa que você vai fazer, descrição da atividade. Depois você vai classificar essa atividade. Como que a gente vai classificar o curso de inglês? Alguém lembra? É no primeiro grupo. Cursos realizados em outras áreas afins, né? Então, ó, classifiquei, sei lá, vou classificar, ó. Cursos realizados em outras áreas afins, ó. Tá? A própria planilha já me deu aqui o grupo, porque tá atrelado à classificação. Isso aqui você não preenche, isso aqui a planilha vai preencher. Então, preenchi a descrição, classifiquei. Pronto, vou para frente. Quem que emitiu o certificado? O FISC. Carga horária do certificado, 300 horas. Já preencheu sozinho. Data de início, então, sei lá, 21/10/2022. Data... Eita. Aqui não vai dar porque eu não preenchi a data de ingresso na UFES. Por isso que, às vezes, trava. Por quê? Tem gente que coloca atividades antes da data de entrada na UFES. Como eu não coloquei nenhuma data, por isso que não vai dar. Mas aqui é data inicial do seu curso, data final. Ano, período. Tá? Nada de complexo. Beleza. Depois disso, acabou, gente. Não tem mais nada para fazer. Vou para outra atividade. Sei lá, vou colocar aqui estágio não obrigatório. Aqui eu sempre peço para a pessoa colocar na empresa X,
tá? Porque você pode ter vários estágios. Então, estágio não obrigatório na Unimed, por exemplo. Unimed Vitória. Tá? Beleza. Quem que emitiu o certificado? A Unimed, que fez um certificado para mim. Beleza. Como que eu vou classificar essa atividade? Grupo 5. Estágio não obrigatório. Mesmo grupo do curso de inglês. Isso aí? Não. Não. Inglês é curso. Aqui é atividade profissional. Desculpa. Então, vai ser outras atividades previamente autorizadas. Grupo 5, tá? Grupo 5 vai ser trabalho formal, estágio não obrigatório, sócio de empresa, empreendedorismo, tá? E abrir empresa e tal. Então, classifiquei que outras atividades previamente autorizadas, já colocou aqui para mim grupo 5. Eu não precisei fazer nada disso, tá? Beleza, vou botar carga horária. Sei lá, fiquei 2.000 horas trabalhando para a Unimed. E o que a planilha vai considerar? 60, porque o limite é 60 por atividade, tá? Beleza, eu vou fazendo isso. Vai preenchendo todas as atividades, tá? E aí, o que a planilha tem lá no finalzinho dela? Uma parte de resumo. Eita. Tem essa parte de resumo que está atrelada com o que vocês vão preenchendo. Que aí vai ter grupo 1, X horas, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se eu tiver 2 atividades do grupo, 3 atividades do grupo 1, vamos colocar 3 estágios diferentes, vai, só 3 cursos diferentes, só para a gente fazer esse teste, ó. Vamos supor aqui que a gente tem curso de comunicação, curso empreendedorismo social, por exemplo. Aí vamos supor aqui que a carga horária aqui são 100 horas e aqui são mais 100 horas, tá? Bom, aqui a carga horária, eita, já coloquei, agora vamos classificar. Esse curso aqui a gente vai classificar como? Essa atividade? Cursos realizados em áreas afins. Perfeito, cursos realizados em áreas afins. Classifiquei aqui, já automaticamente já me colocou o grupo. E aqui? Também, né? Beleza, show. Então, eu tenho 3 atividades desse grupo. Uma que tem 2.300, né? Esse é o FISC, considerou 60 horas a planilha. Outra tem 100, considerou 60 horas. Essa que tem 100 só considerou 10. Por quê? Porque eu tenho um limite de 130 horas por grupo. Então, a gente tem limite de atividade de grupo, tá? Então, por isso que nessa atividade aqui, a planilha só considerou 10, porque 60 mais 60, 120. Mais 10, fechou aquele grupo. Eu não posso considerar mais naquele grupo, tá? Tá claro? Sim. Ana Paula? Alguém tinha dúvida, Ana Paula, parece? Tá esclarecido? Tudo bem? Bom, no final da planilha, então, vai ter esse resumo para mim, né? Depois que vocês preencherem todos, classifiquei, descrevi, classifiquei, coloquei as horas, a hora considerada e tal, a planilha vai me dar esse resumo. Aqui, o que eu vou olhar? Beleza. Esse aluno, vamos supor, tem 130 no grupo 1, 60, só que não tem, vamos supor que tinha aqui os 240, considerou os 240, só que só tem 2 grupos contemplados. Posso validar essa planilha? Não. Por quê? O que o regulamento fala? Tem que ter 3 grupos contemplados. Então, esse aluno precisa de uma outra atividade, tá? Para contemplar um outro grupo desses, ou 2, ou 3, ou 4. Ah, professora, posso ter atividade em todos os grupos? Pode. O que o regulamento fala? No mínimo 3. Tudo bem, gente?
Ana Paula? Dúvida? Oi, professora, eu tinha travado aquela hora. A minha dúvida seria em relação a esses cursos realizados em outra área da FIS. É porque, a princípio, eu pensei que poderia só 60 horas e eu poderia fazer só um curso no máximo 60 horas. Então, eu posso estar fazendo, por exemplo, mais de um curso online, desde que não Pode. ultrapasse 130 horas, mas eu posso estar repetindo. Então, esses Não, cursos cada diferentes. curso não pode ultrapassar 60 horas. Mas você pode ter vários cursos. Desses cursos online, né, que a gente faz. Tudo, sim, sem problemas, tá? Certo. E você só tem que ver se é curso dúvida. ou se é webinar. Porque se for um webinar, né, uma palestra, um negócio, aí você vai classificar como congressos, não sei o quê, não sei o quê, que aí é grupo 2, tá? Mas se for um curso mesmo, é aqui. Porque tem aqueles cursos do Bradesco, por exemplo, que às vezes eles são cursos diferentes. Né? Então, eu poderia fazer, por exemplo, 2 e dar 130 horas no máximo. No máximo. Só que se for 2, vai ter 60 por cada. Se você é do Matutino, você vai ter 120. Entendi. E uma outra dúvida, já tirando dessa planilha aí, é que ela tem no máximo 30 linhas para preencher? Porque... mas assim, eu acho muito pouco provável que você vai ter mais do que 30 atividades. Porque, por exemplo, tem algumas atividades, tem gente que, por exemplo, coloca palestra, semana acadêmica, palestra tal, palestra tal, palestra tal, palestra tal. Vai consolidar tudo em uma só e vai somar a quantidade de horas dos certificados. E depois você vai apresentar todos os certificados, mas a gente vai consolidar. Ah, sim, então não preciso estar colocando palestrinha por palestrinha. Não, se for do mesmo evento, porque não. tem muita palestra que é 1 hora, isso eu ocuparia com todas essas linhas. Exato. Aí, né? Não, se é do mesmo evento, não. Sei lá, participação do congresso tal. É isso, você vai consolidar todas as horas daquele congresso. Eu não quero saber de palestra por palestra, mas se você precisa colocar todos os certificados depois para mostrar aquela quantidade de horas, ok. Mas aqui, quanto mais clean tiver essa planilha, melhor. Porque veja que todas essas atividades você depois vai ter que reproduzir para o sistema. Todas essas atividades alguém vai ter que validar lá da SUC. Todas essas atividades depois eu vou ter que validar uma a uma. Então, o mais sucinto, o mais consolidado, né, que tiver essas atividades, melhor. Então, eventos, no geral, consolida tudo, até para usar as horas picadas, né? Porque tem palestra, por exemplo, que é 1h30. Então, a outra é 2h30. Então, você vai juntar tudo e botar 4. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Mais dúvidas, gente? Professora, só para me poder entender bem mesmo. No caso, teve uma semana de administração que ela foi online, acho que foi na época da pandemia. Aí teve várias palestrinhas, eles estavam dando certificados picados. Aí eu faço o quê? Semana da administração de tal ano e eu somo as horários dos certificados picados? Seria isso? É isso aí, você vai somar tudo e vai considerar aquela hora total aqui como atividade. Mas na hora de entregar os comprovantes, você vai ter que botar todos os certificados picados. Agora, deixa eu te falar, eu participei de mais de uma semana de administração. Tem uma outra que, graças a Deus, ela colocou, foi presencial, aí eles colocaram 20 horas complementares, né? Aí aquele ali, ele não é o mesmo cada um é um ano, não é? Exato. Aí na descrição, essa dúvida da Heloísa é muito importante. Na descrição, você vai colocar Semana Acadêmica de Administração 2022, Semana Acadêmica de Administração 2023, Semana Acadêmica de Administração 2019. São eventos diferentes. Ok, tá? Obrigada. Então, cada linha seria um evento diferente, mas dentro daquele evento estão todas as palestrinhas ali dentro. Eu não quero palestrinha separada, não precisa, tá? Professora, Diga. O curso de línguas lá no Centro de Línguas são separados por níveis, e cada nível ganha um certificado. Eu devo só colocar, só vale uma vez, por exemplo, fiz curso tal, 30 horas. Ou posso colocar, por exemplo, 2019 fez o nível A. Não. Curso de inglês, curso de língua, por exemplo, você faz curso de inglês. Tá. Ponto. Tá? Então, esse certificado só vai considerar uma atividade. Entendi o que você está falando, sei lá, nível básico, intermediário, avançado. Não nível, tá? Então, só curso de inglês, uma vez só. Beleza. E outra dúvida, rapidinho, mas acho que tá resolvido por causa que é a mesma dúvida, mais ou menos, da Heloísa, que antigamente, em 2019, a semana de administração tinha um certificado só,
e dava assim 15 horas, 20 horas. Só que aí teve um regulamento que as palestras, entre aspas, e coisa assim, era no limite de 2 horas, mais ou menos. Essas horas vão ser, tipo, desse certificado vão ser como sumativas ou não vai valer esse certificado? Não, eu acho que se é um certificado que foi validado e que foi emitido de uma atividade que você participou, tem que valer. A única coisa que eu disse é, você vai consolidar esse monte de palestrinha de um mesmo evento em uma única atividade, tá? E na hora de mandar os certificados, aí beleza, você vai mandar os certificados individuais, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida? Peraí que tem alguma coisa no chat. Não sei se tem alguém antes da... Não. Certificados pela UFES, posso colocar nessa categoria 5? Certificados na categoria 5, só outras atividades previamente autorizadas, que são atividades profissionais, tá? Categoria 5, então, vai ser, de novo, gente, trabalho formal, estágio não obrigatório, participação em empresa como sócio e, né, alguma atividade como empreendedor, tá? Certificados de outras coisas, aí a gente vai classificar diferente. Se é um curso, a gente vai classificar como curso. Se é um congresso, a gente vai classificar como congresso. Tá claro, Pamela? Não tô ouvindo, se alguém estiver falando. Pamela? Bom, tem uma segunda aqui, Bruna. Professora, mas, por exemplo, esses dias teve palestra sobre intercâmbio, ela valeu 1 hora. Foi uma palestra solta, não houve outras. Na hora de colocar a planilha, seria posso sozinho, sim. Se ela não está vinculada a eventos, você vai colocar palestra sobre intercâmbio, vai classificar lá, congresso, seminários, não sei o que, e afins, porque o afins inclui palestra, tá? Gente, tem 2 pessoas com a mão levantada, Pamela e Wesley. Alguém ainda quer falar? Professora, eu queria te perguntar se você vai falar ainda sobre os modelos para validação dessas horas, por exemplo, certificados, declarações. Vou falar. Tá, então eu vou fazer a pergunta depois. Tá bom. Bom, gente, então eu vou encerrar aqui com a planilha, tá? Então, é essa planilha que vocês recebem nesse primeiro contato com a coordenação e é essa planilha que vocês preenchem. Não tem erro na planilha. Claro que tem erro se vocês não se engajarem com o documento, com o material, tá? Então, para preencher a planilha, tem que ter entendido como classificar, como entender cada atividade. Então, eu sempre mando o material para vocês lerem antes e depois preencher. Tudo bem? Alguém quer falar, pessoal do PET? Bom dia, professora, novamente. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria informar que 11h50 eu vou mandar a lista de presença no chat, para as pessoas poderem responder. E somente quem preencher a lista, né, de presença que vai receber o certificado, tá bom? E eu peço atenção, na hora que vocês forem preencher o Forms, é que tem uma opção lá que é nome que virá no certificado. Eu peço que vocês coloquem o nome completo de vocês e não só o primeiro nome ou a abreviação, porque é o nome que irá no certificado, né? Aí é melhor. E o formulário, ele vai ficar disponível para vocês preencherem somente até o fim da minha oficina. Então, assim que terminar, a gente não vai receber mais respostas. Então, assim que eu mandar, eu acho interessante vocês já responderem. É bem rapidinho, acho que é menos 30 segundos a 1 minuto no máximo. Então, se puderem responder logo, é interessante. Obrigado, professora, pelo... Imagina, já adianta a vida de vocês, né, se já preencherem. Bom, então é isso, gente. É um pouquinho aí, né, do preenchimento da planilha. Então, de novo, recebendo a planilha, engajem com o material que foi enviado, tentem preencher o mais certinho possível. Ai, professor, eu realmente não consegui. Tá tudo bem, tira dúvida, eu tô lá para isso. Mas, assim, quanto mais certinho tiver, mais o processo de vocês flui mais rápido, né? Menos retrabalho a gente tem, tá? Como comprovar, né? Agora, dentro aí do que o Wesley já até começou a trazer como assunto. Como que eu comprovo as atividades? Bom, vai depender da sua atividade, tá? Então, a maioria das atividades, elas vão ser comprovadas ou com um certificado, né, emitido pela organização, ou pela instituição, ou pela pessoa que organizou a atividade,
ou uma declaração, também é válido, tem validade jurídica. Atividades profissionais, né, estágio ou trabalho formal. Como que eu comprovo? Contrato de trabalho, página da carteira de trabalho, né, da CNH, ou da carteira de trabalho, perdão, de vocês, tá? Ou um contrato de trabalho, alguma coisa que mostre o vínculo. Sociedade é empresa, eu sou sócio de empresa, ou abri uma empresa, né? Atividade empreendedora. Estatuto, tá? Estatuto do social da empresa, ou registro como microempreendedor individual, né? Esses registros estaduais. O histórico acadêmico também é um documento comprobatório, por exemplo, de disciplinas eletivas. Como é que eu comprovo disciplinas eletivas que eu cursei? Histórico acadêmico, tá? Carteira de trabalho e tal. E aí, esses são os documentos comprobatórios mais comuns, mas pode haver situações diferentes, dependendo do tipo de atividade. Por exemplo, para classificar um curso como de extensão, né, que é um assunto que a gente até comentou, o certificado deve ser emitido por um órgão de extensão de uma universidade. No caso da UFES, é pela PROEX. Isso aí a gente já conversou a respeito. Então, pode ter questões específicas, que por causa do certificado, professor, eu estou em dúvida. Manda a dúvida que a gente vai esclarecer. Se eu não souber, eu vou tentar me informar, vou ver como que a gente faz isso, para que o processo de vocês siga de uma forma mais natural possível. Esclareceu, Wesley? Tem ainda dúvida com relação aos comprovantes, às comprovações das atividades? É muito bom, professor, a explicação. Eu só tive, assim, um pensamento. Por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma atividade, um trabalho voluntário, e uma entidade que ela não necessariamente ela emita certificados para isso. Então, talvez você vai ter que solicitar uma declaração dizendo que você prestou esse trabalho. Então, assim, seria necessário, por exemplo, uma declaração, e teria um modelo na UFES dessa declaração que eles poderiam estar emitindo? Não, não tem modelo. Quando me perguntam, por exemplo, professor, eu faço trabalho voluntário lá na igreja, eu sou da, sei lá, pastoral da família, né? Tenho muito mais de 60 horas. O que eu vou falar? Olha, pede essa declaração para o padre, para o pároco, né? Alguma autoridade ali que ateste a sua participação. Então, para mim, assim, o que é importante? Ter o nome do aluno, a quantidade de horas, o período, porque tem que estar dentro do período, né, da formação, como a gente comentou, tem que estar pós entrada na UFES, e o período, a quantidade de horas, o nome completo e, sei lá, algum documento de identificação do CPF, sei lá. E uma pessoa assinando por aquilo, né? Quando vocês vão fazer a entrega dos documentos, vocês assinam um documento dizendo que aquelas documentações são verdadeiras. Se tem uma falsificação, aí vocês que estão cometendo um crime, entendeu? Então, assim, eu não estou aqui para dizer, não, a assinatura essa vale e essa não vale, tá? Eu preciso que tenha validade e que tenha os nomes de vocês, as informações para a gente validar. Mas quem atesta que essa documentação é verdadeira é vocês, né? Se em alguma instância isso precisar ser comprovado, se em algum momento uma auditoria precisar pegar esse processo e precisar validar, é vocês que estão testando. Então, assim, para mim, enquanto coordenação, eu vou ver, né, as instituições, então a maioria das pessoas trazem declarações de instituições já renomadas, ou das empresas próprias que estão fazendo, ou de instituições de ensino. Então, assim, ok, né, quem sou eu para questionar? Mas as declarações feitas por pessoa física, né, não tem como muito eu ir lá e conferir, falar, ô padre, fulano de tal realmente é voluntário aí. Eu não vou fazer isso, né? Mas vocês mesmos que estão se assumindo que esse documento é verdadeiro. Então, enfim, eu divaguei um pouco só para trazer esse aspecto, mas, respondendo a sua pergunta, o Wesley não tem modelo padrão, mas, como eu oriento os alunos, é só que as informações básicas têm que estar lá, né? O seu nome, período de atividade, quais as atividades você desempenhou e o de quando a quanto, né? Quantas horas as atividades contemplaram. Tudo bem? Perfeito, perfeito, obrigado. Bom, prazos de atendimento. Isso é muito importante, tá? Tá finalizando, viu, gente? A oficina. O que a gente fala? É um mês para o processo inteiro.
em média, tá? Tem processo que dura mais, tem processo que dura menos. Vocês viram quanto de etapas tem? De novo, quanto mais certinho tiver documentação, planilha, informações para vocês, quando enviarem para mim, mais fluido esse processo toca, tá? Então, o que eu peço de novo, leiam, engajem com o material que eu envio nesse primeiro contato. Tentem fazer o máximo possível para estar tudo mais certinho possível. A partir disso, a coisa flui, tá? Então, por isso a gente tem esses prazos finais. Por que 31 de maio? Porque a gente tem junho inteiro e um pouco de julho para finalizar, para quem precisa finalizar esse período ainda. Depois de 31 de maio, se tiver novo processo, não há garantia de que a gente consiga terminar, porque tem processos mais simples, tem processos mais trabalhosos, tem processos que demoram mais, tem planilhas que vêm mais redondas, tem certificados que são mais complexos, a gente vai precisar de consultar algum órgão jurídico, por exemplo, de como lidar. Então, quer dizer, cada caso é um caso, tá? Então, um mês é em média, tá? Pode durar mais ou menos. Então, cumpram o prazo de até 31 de maio, se possível, se quiserem, na verdade não, né? Por gentileza, né? E se quiserem validar o processo ainda, assim, é imprescindível que vocês enviem, iniciem o processo até 31 de maio. Qual que é o prazo da resposta da coordenação? 3 dias úteis. Por que 3 dias úteis? Gente, é gigantesco o volume de e-mails que eu recebo diariamente, tá? De novo, vejam que vocês estão tocando o processo de vocês e mais 357 milhões de alunos ao mesmo tempo, né? Enfim, e não é só isso que eu faço, né? Eu estou coordenadora de atividades complementares, eu tenho as minhas disciplinas, tenho as minhas atividades de ensino, tenho as minhas atividades de pesquisa, tenho os meus orientandos, tenho reuniões de departamento, tenho outras atividades administrativas, eu não fico por conta das atividades complementares. Então, às vezes, assim, o pessoal bem ansioso, né? Às vezes manda um e-mail e já depois, no outro dia, manda de novo, eu não obtive resposta, professora, não sei o que, já copia a SUC, já copia a coordenação. Pode copiar qualquer pessoa, não tem problema. Porém, assim, tem o prazo que eu preciso para responder, tá? Geralmente nem chega a 3 dias, mas às vezes vai chegar, porque às vezes eu tenho muita demanda, tá? Então, assim, tenha um pouquinho de paciência comigo, né? Eu não vou deixar ninguém esperando, mas entendam que eu estou atendendo todo mundo, e né, não é só a coordenação de atividades complementares que eu cuido, tá? Então, por isso que é 3 dias úteis em média, eu tento responder todo mundo, tá? E um mês para o processo inteiro. Então, processos solicitados fora do prazo, né, ou seja, menos de um mês antes da conclusão, pode não ser aceito em função disso, porque a gente nem tem tempo hábil de começar, de finalizar. Então, não faz nem sentido começar. Então, beleza. Se eu posso, eu não estou prestes a me formar, está quase no prazo final já de entregar. Não tem por que arrumar correria. Eu posso começar no período que vem. Eu não estou correndo para finalizar. Então, assim, as pessoas que são finalistas, que têm que validar esse período, beleza, tem que correr para cumprir esse prazo do dia 31. Mas, poxa, eu estou aqui no 6º, 7º período, estou tranquilo, eu já tenho as informações, já vou deixar tudo bonitinho, no início do período eu já vou mandar, no início do próximo período eu já vou mandar para a professora Aline, no início do período é mais tranquilo, ela já vai validar meu processo, resolvido meu assunto, não preciso ficar doido agora, né? Pode ser depois, tá? Então, assim, 31 de maio é preponderantemente para quem precisa se formar, precisa validar as horas desse período ainda, tá? Quem não precisa, pode mandar no início do próximo período, tá bom? Como informações adicionais, né, geralmente as pessoas assim, ai, professora, falta tantas horas, não sei como que eu consigo, como que você faz, quais as sugestões? Então, eu já deixo aqui como sugestões, gente, de atividades relativamente fáceis de conseguir horas, se vocês estão apertados para conseguir horas. Cursos online. Poxa, curso online você pode fazer em qualquer momento, em qualquer horário. Eu sei que vocês também têm as demandas de vocês, profissionais, pessoais, familiares, todo mundo tem, tá? Mas curso online você faz em qualquer momento. Um horário de almoço, você vê um pedaço, depois faz um outro, enfim. Tem cursos online muito legais, de novo, para agregar na formação de vocês. Tem cursos muito legais, da FGV, por exemplo, da XP, ENAP, Instituto Bradesco, enfim, infinidade de cursos, tá?
online, que emitem certificado. Eventos do curso de administração e de todos os demais cursos da UFES, como a gente comentou, né? Disciplinas eletivas, de novo, a gente comentou disso, de diversos cursos. Trabalhos voluntários, às vezes é uma oportunidade de vocês, né, entrarem nesse mundo de trabalho voluntário. Às vezes, sempre quis, mas agora tem um incentivo, preciso de horas complementares. Vou lá e vou fazer um trabalho voluntário num asilo, numa creche, numa instituição, enfim. Doação de sangue, a gente já falou, cada doação 8 horas, que conta. Comissão organizadora de eventos, poxa, tanto evento acontecendo na UFES o tempo todo. O pessoal do PET está aí de prova, quanto trabalho que dá para organizar, né? Um evento, uma oficina, um congresso. Poxa, galera, posso entrar como voluntário na comissão? Entra como voluntário, você vai aprender um monte de coisa e vai ter hora, sabe? Assistência em bancas de TCC, né? Agora para frente aí no período, o que vai ter de banca, vai lá e assiste, sabe? Não perde nada, tá? Atividades esportivas, artísticas, culturais, né? Vinculadas a instituições, enfim, também contam. Então, quer dizer, tem uma série de coisas que vocês podem fazer para conseguir as horas. No final das contas, a maioria das pessoas, quando começa o processo, nossa, professor, não é tão mal assim, não é tanto assim, né? Então, fiquem tranquilos, vai dar certo. Tem uma pergunta, Flora. Assistência em banca é evento único ou dá para juntar? Dá para juntar, dá para assistir quantas assistências de TCC você quiser, desde que isso seja limitado a 60 horas. Quantas você quiser. Heloísa tem pergunta? Professora, na doação de sangue, você ganha uma declaração. Aí eu também tenho que transformar ela em certificado para depois colocar na planilha como horas, ou eu envio ela para você? Como é que A declaração geralmente tem as datas que você foi, ou tem gente que tem carteirinha de doador. Então, por exemplo, se tem uma observação, você vai colocar lá 8 horas. Essa declaração já conta, porque já é documento oficial, né? Ah, tá. Então, ela já é então. entendido que é 8 horas, tá bom. Exato. Então, não precisa apresentar para poder transformar em certificado. Não. Obrigada. Uma data vai ser 8 horas, 2 datas vai ser 16, e assim por diante, tá? Beleza, obrigada. Enfim, gente, só finalizando, eu sei que a gente está já finalizando o horário aqui. O cumprimento das horas, eu acho, né, que pode ser leve, pode ser prazeroso, né, pode ser enriquecedor. Então, vocês têm aí na mão de vocês a possibilidade, o poder de definir o pacote de atividades que vocês querem fazer, de acordo com preferências, características, vontades individuais. Usem isso, né? Então, e também, não deixa para a última hora, tá? Não precisa ser estressante esse processo, vai fazendo aos poucos, né? Vai preenchendo a planilha e tal. Engajem com o material, explorem as atividades, explorem os grupos, tá? E lembrem, né? A coordenação cuida de todo mundo, matutino e noturno. Então, por favor, não deixem para a última hora, que senão eu vou dar uma surtada. E, por fim, eu deixo aqui também para vocês os documentos relevantes, né? As resoluções, os PPCs, tanto do curso matutino quanto noturno, que falam dessas regras, né? Mas esse material eu acho que é um bom guia, acho que direciona bem, assim, nessas classificações, né, nessa validação, então espero que ajude vocês, tá? No mais, agradeço pela atenção, acho que as dúvidas a gente foi tirando, né? E esse é o contato da coordenação. De novo, qualquer dúvida, qualquer questão, início de processo, solicitação de documentação para início do processo, entre em contato comigo neste e-mail, tá? E não esqueçam de informar seu curso. Bom, pessoal do PET, acho que eu consegui cumprir o horário. Só reforçando, para quem não preencheu, se alguém, né, não tiver preenchido a lista de presença, poder preencher. Bom, se tiver mais alguma outra dúvida, gente, eu não tô... Já perdi agora aqui o chat, porque veio um monte de obrigada. Enfim, se tiver, vocês falam no microfone, por gentileza. Oi, professora, eu perguntei ali, que está um pouco barulho aqui, onde eu estou, são 3 grupos, né, que tem que ser considerado.
Porém, minha dúvida é, tem um quantitativo de horas mínimas para cada grupo? Por exemplo, eu posso ter 10 horas em um grupo ou 5 horas, vai contar como um grupo? Perfeito. Não tem hora mínima, só tem hora máxima. Ah, As regras são perfeito. muito básicas, né? A quantidade de hora total, você tem que ter 3 grupos, e para cada grupo máximo também existe uma limitação para grupo e para atividade. Agora, se eu tenho 1 hora num grupo, já conta, tá? Ah, Você tem que perfeito, cumprir então. aquele grupo, tá? Muito obrigado. Por nada, gente. Bom, espero que tenha agregado, espero que tenha esclarecido as dúvidas, espero que vocês agora, né, tenham as informações necessárias aí das atividades complementares e me ajudem, né, a passar essas informações para frente, esclarecer as dúvidas dos colegas. E no mais, estou à disposição, tá? E obrigada mais uma vez, pessoal do PET, pela parceria, agradeçam a professora Júlia em meu nome, pela colaboração, e qualquer coisa estamos aí à disposição, e próximo período a gente faz de novo. Nós agradecemos a disponibilidade de você para, né, atender as pessoas, e semestre que vem estamos aí de volta. Maravilha. E aí eu vou tentar enviar para vocês ainda hoje, né, o PDF da apresentação, que também, se vocês já quiserem divulgar com os participantes, fiquem à vontade, tá, gente? E assim, pode ir replicando, pode mandar para quem vocês quiserem esse material, tá? No intuito mesmo de ajudar as pessoas, direcionar. Então, é um documento que eu mando para todo mundo na hora que faz contato, então fiquem à vontade para partilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Ok, No mais, professora obrigada pela Lina. participação, pela A gente que atenção, tá? agradece. Beijinho, bom E resto até. de fim de semana para todo mundo. Tchauzinho. Ok, bom final de semana. Obrigada, professora.